7 de maio, agora são 18 horas e 47 minutos, aguardando a turma AD 03NA, Gestão Financeira e Orçamentária. Faremos hoje a análise do balanço patrimonial do Clube de Regatas Flamengo. Aguardando a entrada dos alunos. Apareceu? Tá. Apareceu? Sim. Ah, legal. Ok. Então tá. Então, isso aqui é de 2020, tá? Onde está escrito 50 mil, na verdade é 50 milhões. Né? O Flamengo tem 50 milhões no caixa. Em 2020 tinha, né? Ok, então vamos lá. Vocês têm caderno aí? Caderno, papel, caneta, lápis? Tem? Isso daí Borracha? não tá meio errado, não, professor. 50 milhões em caixa, muito pouco. Flamengo. Ah, Não, é 2020, né? é. 2020. 2019 ele fechou o ano com a receita bruta de quase 1 bi. É? É. Hum. 2020 deve ter sido porque não ganhou nada, né? Não vendeu ninguém, não Pois tem é. torcida. Não tem Ah, torcida nos estádios, né, para poder ajudar na é, bilheteria. é verdade, deve ter caído bastante, com certeza. Ok, beleza, então tá. Então é o seguinte, anota aí no papel, no caderno, o seguinte comando da questão. Calcule e analise. Anote aí, calcule e analise. Pronto? Liquidez corrente, liquidez corrente, liquidez seca, liquidez seca, liquidez imediata, liquidez imediata, capital circulante líquido. Capital circulante líquido. Repete, professor, por gentileza. Ok. Calcule e analise. Calcule e Sim. analise. Liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata e capital circulante líquido. Pegou? Sim. Pegou? Ok. Quem puder tirar uma foto, é melhor, porque eu vou ter que mostrar o passivo circulante, tudo bem? Ok? Ó, esse aqui é o ativo, né? Já tem aqui embaixo o total do ativo circulante. Total do ativo circulante, 198. Eu vou falar mil, mas na verdade é milhões, tá? 198.227. Aí eu vou subir aqui, vamos colocar o passivo. O passivo circulante é 495.065, ok? Opa, entrou alguém aqui. Bora ver quem foi que entrou. Vaneide. Tá? Vaneide. Ok. Boa noite, Vaneide. Boa noite, Vaneide. Tá? Então, calculem agora liquidez corrente. Liquidez corrente. Tá? Boa noite, professor. Lembrando que o total do ativo circulante é 198.227. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Melhorou? Aqui, ó. Total do ativo circulante, 198.227. 198.227. Aí vocês vão dividir pelo total do passivo circulante. 495.065. Ok? Isso aqui é o liquidez corrente. Bora ver aqui a liquidez corrente do time favorito do Gabriel, que é o Flamengo. Esse aqui é o Clube de Regatas do Flamengo. Quanto deu aí? Liquidez corrente?
é 198.227 dividido por 495,065. Quanto dá? Zero, 0,4. Isso, 0,4, 0,40. Isso. 0,40. 0,40. Ok, então como é que fica a análise? Anota aí. Análise. No exercício de 2020, o Clube de Regatas Flamengo, apresentou uma liquidez corrente de 0,40. 0,40, vírgula. Isso significa que para cada R$ 1, de obrigações a curto prazo, isso significa que para cada R$ 1 de obrigações a curto prazo, vírgula, o clube apresentou 40 centavos, de bens e direitos de curto prazo, para honrar os seus compromissos, vírgula. Há um déficit de 60 centavos. Conseguiram copiar? Há um déficit de 60 centavos. Professor, Copiou? repete só esse final. O clube apresentou. Uhum. Só o finalzinho. O clube Aqui, para cada R$ 1 de obrigações a curto prazo, o clube apresentou 40 centavos de bens e direitos, 40 centavos de bens e direitos de curto prazo, para honrar os seus compromissos. Vírgula. Há um déficit de 60 centavos. Para cada R$ 1 que o Flamengo deve, ele só tem 40 centavos. Certo? Então, a liquidez corrente do Flamengo demonstra que ele não tem capacidade financeira de pagamento no curto prazo. Eu falo, esses times aí, eu te contar, velho. Você quer associar ao Flamengo? Não, mas pagar uma carteirinha? Nem de graça. Nem se me der isso aí de graça. Ah, vamos colocar seu nome lá no Flamengo, que vai ser de graça. Não, muito obrigado. Não tem meu nome nem no Serasa. É frio. Ok? Então, o Flamengo, na ótica da liquidez corrente, ele está bem mal, tá? Ok? Boa noite, Marcelene. Boa noite, professor. Tudo bem? Você que é torcedora do Flamengo, a gente está fazendo o balanço patrimonial do Flamengo. Não, eu sou torcedora do Vasco, professor. Ai, você é do Vasco? Vixe Maria, arqui-inimigo. Nossa, do Flamengo, é? Ixi, então você vai amar. Nossa, eu comecei a fazer do Paysandu, que é meu rival também, né? Mas eu tentei achar o balanço patrimonial do Remo, mas eu não achei na internet. Mas aí o Adler disse que vai conseguir, que ele tem uns peixes grandes lá dentro do Remo, ele vai ver se consegue pra gente. Pois é, eu comecei a fazer do Paysandu, mas eu não terminei.
Legal. Depois a gente vai ver. É, A liquidez corrente do Flamengo é 0,40. Significa que o Flamengo ele está muito ruim na ótica da ótica de pagamento no curto prazo, entendeu? 0,40. Imagina Tá? Vasco. né? Marcelene, quem é? E o Corinthians que tá devendo 1 bilhão. Égua? 1 bilhão? 1 bilhão. 1 bilhão as contas que o Corinthians tem para pagar. É mesmo? Fora 700 milhões do estádio ainda. Eita, não sabia que estava mal assim. O Cruzeiro também tá com dívida que soma quase 1 bilhão e 200 milhões. O Palmeiras está devendo, acho que 150 milhões. O São Paulo está com déficit também, eu acho que de quase 300. O Santos, Eita, então, coitado, está devendo. Então eu acho que não tem nenhum time de futebol que está bem na foto, Tá né? sadio, Pelo não. jeito. Que tá com as contas. Que tá no azul, não. Nenhum. Eu não sei os clubes empresa. O Atlético Paranaense, como é que tá? Eu acho que o Atlético Paranaense ele se tornou um clube empresa há algum tempo. O Bragantino hoje, o Bragantino do interior de São Paulo, é um clube empresa. Eu acho que ele tá com as contas em dia. Mas desse clube grande aí, ó, eu acho que nenhum tá com as contas em dia. Tá tudo no vermelho. Eita, Tem público, né? O Palmeiras deixou de arrecadar o Palmeiras no ano passado, só de bilheteria, quase 100 milhões. Só de bilheteria, é muita coisa. Mas coloca isso somado, coloca isso no final do. E olha que o Palmeiras ganhou 3 títulos. O Palmeiras ganhou 3 títulos. É complicado. Entendi. Tá bom. Obrigado. Obrigado aí pela contribuição. Então, o próximo que a gente vai analisar é a liquidez seca. Tá? Entrou Wagner. Então, vamos lá. Liquidez seca. Liquidez seca é ativo circulante, né? Que é 198.227 menos o estoque. Então, o estoque, deixa eu puxar lá para cá. Está aqui o estoque. 2.299. 2.299. Então, a liquidez seca é 198.227 menos 2.299 dividido pelo passivo circulante, que é 495.065. Calcule aí a liquidez seca, por favor. É 425 mil? É 495.065. Você está falando o passivo circulante, né? Está aqui, ó. Passivo circulante, 495.065. Né? A dívida no curto prazo é 400 e quase 500 milhões. Puta, grana pra caramba, né? O que eles estão precisando aqui? Contas a pagar de transferência de jogadores. Só aqui é 173 milhões. Empréstimo tem uns 59 milhões. Imposto, 54 milhões. Obrigações trabalhistas, 39 milhões. Adiantamento recebidos. É coisa pra caramba, né? Essas são as obrigações de curto prazo. Ok? Então, ativo circulante é 198.227 menos estoque, 2.299, dividido por
dividido por 495.065. Quanto deu aí, liquidez seca? 0,39. 0,39. 0,39. 0,39. Tá? Anota aí a análise. Anota aí. No exercício de 2020, o clube favorito do Adler, Vou falar, viu? apresentou o Flamengo. Depois a gente parte de assistir as aulas, o povo ainda pergunta por quê. O Flamengo apresentou a liquidez seca de 0,39. O Flamengo, Clube de Regatas Flamengo, apresentou liquidez seca de 0,39, vírgula. Isso significa que para cada R$ 1 de obrigações de curto prazo, isso significa que para cada R$ 1 de obrigações de curto prazo, o Flamengo apresentou 39 centavos de bens e direitos de curto prazo, tirando o estoque, para honrar os seus compromissos, vírgula. Há um déficit de 61 centavos. Então, o estoque num time de futebol é pequeno mesmo, tá? Então, quase não teve impacto, né? Da liquidez corrente para a liquidez seca, abaixou só 0,01, muito pouco. Ok? Vamos agora calcular liquidez imediata. Liquidez imediata é o disponível dividido pelo passivo circulante. Então, o disponível do Flamengo o Flamengo em 2019 tinha 70 milhões. Em 2020, o caixa ficou com 50 milhões. Tá? Então, se vamos colocar aqui, 50.988 dividido pelo passivo circulante. Passivo circulante é 495.065. Calcule aí o liquidez imediata. Liquidez imediata. Quanto deu liquidez imediata? 0,10. 0,10. Liquidez imediata, 0,10. Então, anote lá. No exercício de 2020, o Clube de Regatas Flamengo apresentou a liquidez imediata de 0,10. 10 centavos, né? 0,10. Vírgula. Isso significa que para cada R$ 1 de obrigações de curto prazo, vírgula, o Flamengo tem 10 centavos de disponibilidade. O Flamengo tem 10 centavos de disponibilidade para honrar os seus compromissos. Vírgula. Há um déficit de 90 centavos. É normal, tá? Liquidez imediata baixo é perfeitamente normal. O Flamengo está devendo quase 500 milhões e ele tem 50 milhões. Então, esses 50 milhões representa 10% da dívida dele. Ok? Beleza? Calcule agora o capital circulante líquido. O capital circulante líquido é ativo circulante menos passivo circulante.
Tá? Capital circulante líquido, ativo circulante menos passivo circulante. Eu vou dar uma saída que eu vou tomar uma água. Deu uma engatada aqui, tá? Enquanto isso, vocês vão fazer. E aí, quanto deu CCL? Quanto deu CCL? O CCL é 198.227, que é o ativo circulante, menos 495.065. Quanto deu na conta de vocês? Um de cada vez, para não ter aglomeração. 296.838. Isso, negativo, tá? Negativo. Menos 296.838. Ou seja, quando o CCL é negativo, nós dizemos que o capital de terceiros, né? Então, como é que fica a análise? No exercício de 2020, o Clube de Regatas Flamengo apresentou um capital circulante líquido negativo em menos 296.838. Isso significa que o capital que circula no time é de terceiros. O capital que circula é de terceiros. Ora, se o ativo circulante é menor do que o passivo circulante, então o CCL é negativo, e aí o capital que circula é de terceiros. E isso é muito ruim para a empresa. Quando o passivo é maior do que o ativo, implica em dizer que a dívida é maior do que os bens e direitos que a empresa tem. Então a empresa não está bem. Ela só apresentou resultado ruim, né? Liquidez corrente 0,40, baixo. Liquidez seca 0,39, baixo. Liquidez imediata 0,10, eu acho normal, não é tão baixo, mas normal, é comum liquidez imediata ser baixo. E o CCL deu um valor negativo, né? Alto pra caramba, né? Porque é 296 milhões e 838 mil. Vamos calcular agora o capital de giro. O capital de giro, a necessidade do capital de giro e a tesouraria, eles devem ser analisados juntos, ok? A liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata e o CCL, vocês vão fazer análises separados, não tem problema. Mas o capital de giro, a necessidade e a tesouraria, a análise deve ser feita em conjunto. Lembrando que capital de giro tem a ver com longo prazo, necessidade do capital de giro tem a ver com curto prazo, tem a ver com ciclo operacional, e tesouraria tem a ver com curtíssimo prazo, ok? Então, o capital de giro é recurso permanente menos aplicações permanentes. Lembrando que a gente vai analisar o balanço patrimonial na mesma ótica dos indicadores de estrutura, ou seja, o passivo representa a origem, a fonte dos recursos, e o ativo representa as aplicações. Então, quando a gente fala que capital de giro é recurso permanente, a gente está falando de recurso de longo prazo. Logo, nós estamos falando do passivo não circulante e nós estamos falando do patrimônio líquido. Ok? Então, quando você olha aqui o balanço patrimonial do Flamengo, vamos colocar aqui o passivo. Né? Nós já temos aqui, né? O passivo não circulante, anota aí, passivo não circulante é 428.248. Anota aí. 428.248. E o patrimônio líquido é aqui, ó, 21.209.
21, porque o Flamengo tem um monte de déficit que está acumulado e ele impactou aqui no patrimônio líquido. O patrimônio líquido aqui é 21.209. Então, o recurso permanente é a soma desses dois. Quanto é que dá? 495, desculpa, 428.248 mais 21.209, dá quanto? Quanto dá? Eu vou repetir. O passivo não circulante é 428.248 e o patrimônio líquido é 21.209. Soma desses dois dá quanto, galera? Dá 449.457. Isso, perfeitamente, isso mesmo. Então, esse aqui são os recursos permanentes. Vamos agora para as aplicações permanentes. Está aqui, ó. Aplicações permanentes é o total do ativo não circulante. Já está aqui, ó. 746.296. Anote lá. 746 mil. Na verdade, é milhões, né? 746.296.000. Então, aqui são as aplicações permanentes. Agora faz a conta. Pegue o 449.457 menos 746.296, para a gente saber qual é o valor do capital de giro. Veja lá quanto deu. Quanto deu? Menos 296.839. Na verdade, é 838. Tá? Assim, o total do CCL é o mesmo total do capital de giro. Tá? Então, nós já vimos na aula anterior que não é coincidência. Sempre vai ser assim, tá? O CCL é igual o capital de giro. Inclusive, alguns livros, eles colocam na fórmula do capital de giro como sendo ativo circulante menos passivo circulante. Ok? Que é o CCL. Tá bom? Então, se o capital de giro é negativo, isso é muito ruim para o Flamengo. Significa que o Flamengo ele não tem recursos sobrando. Capital de giro negativo é péssimo para a empresa, ok? E é o que está acontecendo na maioria das empresas brasileiras. A maioria, não é só brasileiro, né? No mundo inteiro, né? Tem muita empresa quebrando porque não tem mais capital de giro, esgotou. Tudo que a pessoa tinha de reserva foi embora. Porque algumas pessoas, a maioria de nós brasileiros, não temos o hábito de guardar dinheiro. Ainda mais o empresário. A maior parte das empresas no Brasil é formado por micro e pequenas empresas. Né? Então, com raríssimas exceções, a maioria das empresas, micro e pequenas empresas no Brasil, já estourou o capital de giro há muito tempo. Se o empresário tinha algum dinheiro guardado, foi tudo embora ano passado. E este ano, a crise está muito pior este ano. Por quê? Porque janeiro, fevereiro e março, o governo tirou a ajuda emergencial, tirou dinheiro da economia, né? Tivemos lockdown em vários lugares do Brasil. Então, não tem dinheiro rolando não tem dinheiro rolando no mercado, né? Não tá girando dinheiro. Aí o pessoal não tem dinheiro. E o psicológico, então, é pior ainda. As pessoas não têm, não têm, ânimo para fazer compra. A gente compra só o básico, né? A gente compra só supermercado,
e às vezes quando precisa comprar remédio, a gente faz muito tempo que a gente não está mais comprando roupa, enfim, né? Ok? Não é assim que está acontecendo, galera, né? O, a gente está em casa, não, por que eu vou comprar roupa nova se eu fico em casa direto, né? Então é isso Professor, que, eu acho que não, professor. como assim? Como assim? Porque, olha, eu tiro pelo shopping. Eu fui no shopping esse final de semana, o shopping lotado de gente fazendo compra. Mas Aí, eu acho que esse final de semana é em decorrência ao Dia das Mães. pois é, aí eu Mas, acho estranho o povo reclamar que não tem dinheiro, mas para fazer uma comprazinha. mas isso que você viu no shopping é a minoria. A maior parte da população brasileira está passando bastante Não, dificuldade, com certeza, isso a gente vê mesmo. né? Inclusive, por exemplo, saiu ontem, não, acho que foi hoje de manhã que eu vi na reportagem, o comércio caiu muito, despencou Não, muito, com né? certeza, isso caiu muito mesmo. É, Qualquer empresa mesmo. principalmente, principalmente calçados, confecções. Tem vários segmentos que a gente está bem, bem no negativo mesmo, E também, né? professor, tem aquela situação do cartão de crédito, né? A Ah, pessoa compra no cartão de crédito, parcela até 15 vezes. pior que é mesmo. Aí vai Pior que pagando é. devagar. Pois é. Mas assim, Marcilene, eu acho que, de modo geral, a gente está passando por uma recessão muito grande, uma crise muito grande, né? E, enfim, né? Eu acho que só vai normalizar mesmo quando todo mundo tiver vacinado, Eu creio entendeu? também que eu acho que Só você vai vai. normalizar. É, Acho que só ano que vem. também Eu, acho. eu ainda vou um pouquinho mais longe. Isso daí só vai melhorar daqui uns 5, 6 anos, essa crise que a gente está vivendo agora. É, Independente se tiver todo mundo vacinado ou não. é, Primeira coisa que a gente precisa fazer é trocar o governo no ano que vem. com certeza. Tirar o que está lá e colocar um novo, é, é, com, e que esse novo consiga consertar as cagadas que esse está deixando. É, Então, eu vejo, assim, sendo otimista, vai contando esse ano, eu acho que o 2020, lá pelo 2024 ou 2025, que a gente vai começar a estabilizar. Aí com o é, real vai começar a ganhar um pouquinho de força perante ao dólar, ao euro, e porque eu acho que o cenário que a gente está vivendo hoje vai se prorrogar ainda por mais é, 2, 3 anos. Isso se a gente trocar de governo. Se a gente não trocar de governo, aí a gente está na bosta mesmo. é. Eu concordo com você. Esse atual governo aí, eu até estava torcendo por ele no início, quando ele chamou vários ministros técnicos tal, mas no final das contas a gente observou que ele é um presidente extremamente centralizador. É só ele que manda, é o meu exército, é do jeito dele. Então eu acho que isso, na verdade, o presidente Bolsonaro ele tem sido coerente com ele mesmo, né? Essa é a Isso. história dele. Ele não mudou nada. Mas eu acho que a gente precisa de uma terceira via, porque realmente, como o Gabriel colocou aqui, que o novo não seja o velho, entendeu? Porque eu acho complicado pra caramba. Tá? Então, eu espero que a gente tenha uma terceira via, uma coisa mais sensata, equilibrada, porque nós estamos polarizados, nem extrema esquerda e nem extrema direita. Eu acho que a gente tem que ter uma terceira via, que eu ainda não estou enxergando quem é, mas espero que surja, né? Terceira via. Pois Bom, é, professor. Eu acho também que eu confiava muito no Bolsonaro, tipo, querer ver um presidente novo, né? Mas quebrei a cara, me arrependo até hoje É. de ter votado, mas é assim mesmo. Não, mas eu acho, Marcelene, que a maioria dos brasileiros estava esperançoso que ele fizesse um bom governo, Eu né? fiquei, as Ele tinha, propostas dele, né? a proposta dele era muito assim, boa, né? De combate vendo, à vendo, corrupção. vendo, vendo as atitudes dele hoje,
Eu vejo que as propostas dele foi só para ganhar voto mesmo, porque a intenção de fazer ele não teve nenhuma. A gente vê pelo que acontece, que ele vai e fala que vai fazer uma coisa só para abaixar poeira, para o povo deixar ele quieto, chega no final, aí no final das contas ele não faz, não dá satisfação, e assim vai indo. Esse daí é o governo dele, é como um cara lá falou, ele vem, fala para todo mundo que vai fazer uma coisa, aí chega lá naquele parquinho lá onde que fica aquele povo que vai lá todos os dias lá em Brasília de frente lá, ele chega lá e fala que vai fazer outra coisa e fica por isso mesmo. Ele não sofreu impeachment até agora, nem vai sofrer, porque tá injetando dinheiro nos deputados e no senador. Não, aquela velha política que ele combateu, que ele disse que não ia fazer, ele acabou fazendo aliança com o Centrão. Pois é. Então, tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado é do lado dele, né? Então, não é isso? E aquele tanto de otário lá no dia do trabalho, lá na Avenida Paulista, aplaudindo Roberto Jefferson. Ai, lá que eu vi que lá, eu falei, puta que me pariu. Wagner, você quer falar alguma coisa, Wagner? Não, eu ia comentar que o voto dos brasileiros também em cima do Bolsonaro foi um voto de protesto, né? Para tirar o PT. Acabou, pelo menos parte do meu voto foi esse. Eu acho que sim, Wagner. A gente estava querendo se livrar do PT, entendeu? E aí, infelizmente, o tiro saiu pela culatra, né? Bora voltar, né? Vamos calcular agora a necessidade de capital de giro. Necessidade de capital de giro é um elemento novo porque entra ativo operacional menos passivo operacional. Então, nós temos que saber o que é operacional e o que é financeiro, ok? Então, bora lá. Vamos lá para o ativo. Aqui, ativo. O caixa e equivalente de caixa é financeiro. Está fora, financeiro. O caixa restrito também é financeiro, está fora. Contas a receber é operacional. Anota aí, 11.215. 11.215 é operacional. Contas a receber de transferência de jogadores, 99.624, também é operacional, tem a ver com a operação do time, jogador de futebol, pode colocar. Estoque, 2.299, também é operacional, pode colocar. Despesa antecipada, também é operacional. E outros, como não está falando nada, pode colocar como operacional. Tá? Então, quando você soma 11.215 mais 99, 624, mais 2.299, mais 8.928, mais 10.276, vai dar quanto? Vai dar, anota lá, 132.342. Vou repetir, 132.342. 132 mil, na verdade é milhões, né? 132.342, ok? Então, aqui é o ativo operacional. Vamos para o passivo. Ok, fornecedor. Anota lá, 17.479, fornecedor. Esse aqui é operacional. Contas a pagar, transferência de jogador. Também é operacional. Anota aí. 173.961 é operacional. Empréstimo é financeiro. Toda vez que aparecer a palavra empréstimo, financiamento, juros, provisão, é tudo financeiro. Então, aqui não entra. Empréstimo não entra. Imposto e contribuição sociais. Pode colocar, é operacional. O fato gerador do imposto é que a empresa gerou receita, então é operacional. Adiantamento, obrigações trabalhistas, também é operacional, 39.153. Adiantamento recebido, também é operacional, 149.420. Outros, pode colocar como operacional,
né, ele não está entrando em detalhe, pode colocar como operacional. Então, quando você soma o passivo operacional, você vai encontrar 435.440. Eu vou repetir, 435.440. Ok? Deu para entender por que é operacional e por que é financeiro? Deu para entender? Sim ou não? Hein, pessoal? Sim ou não? Bom, se está todo mundo quieto, Sim, eu vou professor. entender como sim, tá? Ok? E aí, como é que nós calculamos a necessidade do capital de giro? É ativo operacional menos passivo operacional. Então, é 132.342 menos 435.440, que vai dar menos 303.098. 303.098. Se a empresa apresentou uma necessidade negativa, isso é muito bom para a empresa. Significa que a empresa não necessita de capital de giro. E se a empresa não necessita de capital de giro, significa que a empresa está se autossustentando. O ciclo operacional está se autossustentando. Implica em dizer que esses 303 mil que está negativo é porque está sobrando dinheiro, tem mais recursos. Né? Você lembra que o passivo circulante representam recursos e o ativo representa aplicações? Né? Então, se der negativo, é porque tem mais recurso do que as aplicações. Tá bom? Então, isso é muito bom para o Flamengo. O Flamengo está muito ruim na ótica da liquidez, ele está muito ruim na ótica do capital de giro, mas na ótica da necessidade do capital de giro, o Flamengo se demonstrou bastante eficiente. Tá bom? E vamos para a tesouraria. Tesouraria é capital de giro menos necessidade de capital de giro. Capital de giro, desculpa, tesouraria é igual capital de giro menos necessidade de capital de giro. Então, o capital de giro é menos 296.838. Aí, o que acontece quando você junta menos com menos? O que acontece? Menos com menos dá? Menos com menos dá? Dá o quê? Menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais, certo? Menos com menos dá mais. Então, fica menos 296.838 mais 303.098, ok? Então, quando você faz essa conta, você diminui e conserva o sinal do maior, que vai dar 6.260. 6.260. Deixa eu sair daqui. Um minutinho. Ok, deixa eu sair. Saiu? Ainda está compartilhando? Não, saiu já. Já saiu, né? Então, como é que fica nós temos que fazer análise no conjunto, tá? Análise no conjunto. Então, coloque aí. Anote aí, em relação ao capital de giro, o Clube de Regatas Flamengo apresentou um capital de giro negativo de menos 296.838.000 reais. Né? Vírgula. Isso significa que os recursos permanentes foram insuficientes para financiarem as aplicações permanentes.
No longo prazo, o Flamengo está muito mal, né? Sinal que ela não tem excedente, ela não tem recurso, o recurso permanente não foi suficiente. É por isso que apresentou um capital de giro negativo. Ponto. Quanto ao ciclo operacional, vírgula, o Flamengo apresentou uma necessidade de capital de giro, negativa em menos 303 mil milhões, né, 0,98, certo? A necessidade de capital de giro negativa em menos 303 milhões, 0,98 mil. Isso significa que os recursos operacionais foram suficientes para financiarem as aplicações operacionais. Isso significa que os recursos operacionais foram suficientes para financiarem as aplicações operacionais, vírgula, ou seja, que o ciclo operacional está se autossustentando. Ou seja, que o ciclo operacional está se autossustentando. Ok? Então, no curto prazo, o Flamengo está muito bem, né? O ciclo está se autossustentando. Ponto. Embora o capital de giro tenha apresentado um resultado negativo de menos 296 milhões 838 mil, vírgula, este foi suprido ou suplantado ou atendido pela necessidade de capital de giro negativo, foi suplantado, foi suprido, né, pela necessidade de capital de giro negativo de menos 303 milhões 098, vírgula, gerando ou resultando em uma tesouraria superavitária, né, gerando uma tesouraria superavitária em 6 milhões 260 mil reais. Ok? Deu para entender? Conseguiram pegar? Sim, pessoal. E aí, conseguiram pegar? Ok. Sim, professor. Wagner disse ok. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Encerramos o assunto capital de giro. Nós tivemos, acho que umas 2 semanas, 4 aulas, só falando de capital de giro. Ok? Professor, uma pergunta. Sobre o disponível. Esse disponível, quando não tem, só é o caixa que entra? Não, é porque o disponível, geralmente é o caixa, bancos e aplicações de liquidez imediata, tá? Ok? Geralmente são esses 3. Aí você vai pegar o disponível, o que está lá escrito no balanço, tá ok? Tá? O estoque não entra, então? Não. O estoque não é disponível. O que é disponível é o caixa, o banco e aplicações de liquidez imediata. Só esses 3, tá? Ah, tá ok. É isso que eu não estava entendendo. Então, o que é disponível? É o dinheiro que você pode disponibilizar a qualquer momento. Tá? O estoque, ele não está disponível, porque você tem que vender o estoque. Na verdade, não é que eu não estava entendendo, é que eu estava em dúvida. Ah, tá, tá bom. Porque eu fui fazer o balanço patrimonial do Paysandu, eu fiquei um pouco de dúvida. Ah, tá. Mas tá bom, eu acho legal você ter feito. Não Porque é que o aluno só tem dúvida se ele estuda.
Se o aluno não estuda, ele não tem dúvida, entendeu? Aí eu fiquei com um pouquinho de dúvida nessa parte aí, mas tudo bem. Obrigada. Tá ótimo. Ok, parabéns. Tá? Então, o assunto capital de giro já acabou. Então, semana que vem, eu devo postar, de acordo com o calendário acadêmico, um trabalho avaliativo valendo 1 ponto e você trabalha em dupla. Ok? Então, na próxima aula, que vai ser na terça-feira, a gente vai fazer um sorteio das duplas, ou então vocês vão me dizer quem são as duplas de vocês, ok? Cada dupla vai pegar um balanço patrimonial e vai fazer uma análise, trabalho em dupla, tudo bem? Os alunos que não vierem, eu vou fazer sorteio aleatório, beleza? Beleza? Vocês entenderam? Entenderam o que eu falei? Eu me fiz claro? Na próxima terça, professor? Sim. Na próxima terça, eu vou fazer um sorteio das duplas, porque eu vou pegar 14 balanços patrimoniais e vou distribuir, eu vou fazer um sorteio nas duplas, ok? Tudo bem? Tudo. Tá? É um para cada dupla? Ok. Ou dois para cada... balanço para cada dupla. Um balanço para cada dupla. Tá? Ok. Um balanço para cada dupla. E aí basta só uma pessoa da dupla postar lá no ambiente. Não é para todo mundo postar, é só um trabalho, só que tem que colocar o nome dos dois, tá? Ok? E na semana que vem, a gente já vai entrar com uma matéria nova chamada fluxo de caixa. Semana que vem já é matéria nova chamada fluxo de caixa. Beleza? Beleza, galera? Ok, professor. Beleza pura? Eu já fiz a chamada, tá? Ok? A chamada foi com... Mas a chamada foi feita conforme a sua entrada na plataforma, entendeu? Ah, tá, entendi. À medida que você foi entrando, eu já fui colocando presença, para a gente ganhar tempo, tá? Então, bom final de semana para vocês, se cuidem, e a gente se encontra, então, na terça-feira, tá bom? Beleza? Ok, professor. Boa noite. Boa noite, valeu. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.